Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Vamos nos aventurar pelo mundo das narrativas e conhecer seus principais elementos? Então vem comigo! Pupilos, quantas histórias incríveis eu estou lendo nesse livrinho maravilhoso! Vocês estão prontos para ouvir uma história daquelas que a gente guarda no coração? Daquelas que ensinam coisas importantes, mesmo sendo curtinhas? Pois então, preparem-se, porque hoje vamos conhecer um tipo de texto muito especial: a fábula! As fábulas são histórias curtas, normalmente com animais como personagens, e que sempre terminam com uma lição de vida, que chamamos de moral, pupilos. Pupilos, esse aqui é o meu livrinho de fábulas favorito. E olha só a história que ele escolheu para hoje. Fiquem atentos e acompanhem comigo. O cavalo e o asno. Em um dia de muito sol, um cavalo e um asno caminhavam pela estrada com seu dono. Toda a carga ia em cima do asno, que pediu ajuda ao cavalo. Por favor, leve um pouco da minha carga para que eu consiga continuar o caminho. O cavalo ignorou o pedido. Pouco depois, o asno desistiu de cansaço. O dono então transferiu todo o peso para as costas do cavalo. O cavalo infeliz pensou: não quis carregar um peso tão leve e agora tenho que carregar tudo sozinho. Moral da história, pupilos: se não ajudarmos os outros quando precisam, também poderemos ficar sozinhos quando precisarmos. Uau, que texto forte, não é, pupilos? Pequena no tamanho, mas gigante no ensinamento. Perceberam que temos uma historinha com animais e ao final aprendemos uma lição? Pois é, essas são as principais características da fábula. Essa que acabamos de ler é desse cara aqui, ó, o Esopo, que era um autor da Grécia Antiga. Pupilos, vocês saberiam dizer para este velho cowboy se histórias como fábulas são consideradas narrativas? Sim, elas são narrativas. Pois é, narrativas são todos os textos que têm o objetivo de contar uma história. Podem ser divertidas, podem ser tristes, podem ser românticas ou até humorísticas. Enfim, tudo é possível e as fábulas são um exemplo perfeito disso. Agora, que tal a gente descobrir os elementos que fazem parte dessa narrativa? São eles que ajudam a dar forma à história e fazem tudo fazer sentido. Vamos lá, pequenos cowboys? Bom, primeiramente, pessoal, quem é que participa da nossa fábula? Temos um cavalo, um asno e o dono deles, certo? Esses três aí são os personagens. O asno e o cavalo são os principais. Eles são personagens animais, mas agem como pessoas. Isso é comum nas fábulas. E temos também um personagem secundário, que é o dono dos animais. Ele não aparece muito, mas faz parte da história. Então, o professor Raul pensou: meus pupilos vão tirar nota máxima na prova. Eita, vocês sabem que voz é essa agora, pupilos? É a voz de um narrador. E na nossa fábula, quem é que está contando a história? Perceberam que foi alguém de fora que vê tudo, mas não participa da história? Isso é o que chamamos de narrador observador, que fala em terceira pessoa. Ele conta o que aconteceu com eles sem usar o eu. Agora vamos pensar. Onde essa história se passa? Que lugar é esse? Bem,
A fábula se passa em uma estrada, sob o sol forte. Isso me lembra de uma coisa, pupilos. O lugar onde se passa uma narrativa é chamado de espaço narrativo, outro elemento bem importante nas histórias. No caso da nossa fábula, esse lugar é o que chamamos de espaço físico, porque é um lugar real que conseguimos imaginar com clareza. Entenderam? Eita, que som é esse? Ah, é o nosso relógio avisando que é hora de passar para outro elemento da narrativa. É o tempo, pessoal! Bom, o tempo narrativo é o momento em que se passa a história. No caso da fábula, o tempo é em um dia de muito sol, pois a narrativa se passa nesse dia ensolarado, com os acontecimentos seguindo uma forma sequencial. O asno caminha, depois se cansa, o cavalo se recusa a ajudar. Tudo acontece em uma ordem certinha. Esse tipo de tempo é chamado de tempo cronológico, que é aquele que segue uma sequência de acontecimentos lógicos. Pupilos, agora que já conhecemos os elementos da narrativa, chegou a hora de entendermos como tudo isso se organiza dentro da história. Porque vamos combinar. Para uma história ser boa mesmo, daquelas que a gente quer saber o final rapidinho, ela precisa ter acontecimentos que nos prendem e mexem com nossas emoções, não é mesmo? Esses acontecimentos formam o que chamamos de enredo. O enredo é a sequência dos fatos que acontecem na narrativa. E ele é dividido em 4 partes importantes: introdução, conflito gerador, clímax e desfecho. Vamos voltar para a nossa fábula do cavalo e do asno e ver direitinho como isso aparece por lá? Então, pupilos, lembram do início da fábula? O cavalo e o asno estavam andando na estrada carregando peso, certo? Nesse momento, nada tinha acontecido ainda. Os personagens estavam sendo apresentados junto com a situação inicial. Essa parte do enredo é chamada de introdução. Depois disso, o asno pede ajuda ao cavalo, certo? É a partir do pedido de ajuda do asno que toda a situação se desenrola. O cavalo se recusa e depois acaba se dando mal. Esse problema que gera o resto dos acontecimentos da narrativa é chamado de conflito gerador. Tá, mas e o momento de maior ação e emoção em nossa fábula? Qual foi? Se vocês prestaram atenção, lá para o final da fábula, o asno se cansa e todo o peso é colocado nas costas do cavalo. Esse é o momento em que tudo chega no seu ponto mais alto de tensão, ou seja, o clímax da história. É quando a gente pensa, agora sim o cavalo vai entender a lição. Ah, pupilos, pode até ser que o clímax da história seja esse, mas eu tenho certeza que as minhas aulas são o clímax da semana de vocês. Pode falar a verdade aí. Poxa, já estamos quase no fim da nossa explicação. Sabe o que isso me lembra, meus queridos? O desfecho, que é o encerramento da narrativa. Em nossa fábula, ele acontece quando o cavalo reconhece que foi egoísta e agora precisa carregar tudo sozinho. É o momento em que o problema se resolve e a lição que a história quer nos ensinar fica bem clara. E aí, pupilos, agora ficou mais fácil de entender como as narrativas funcionam? Com personagens, tempo, espaço, narrador e um bom enredo, toda a história ganha vida. E o mais legal é que a gente aprende enquanto se diverte. Na próxima vez que vocês ouvirem uma história, tentem identificar essas partes. Vai ser bem mais divertido. Agora sim, estamos prontos para colocar todo esse conhecimento em prática com uma questão modelo. Então vamos lá! Leia o texto e responda à questão: a cigarra e a formiga.
Enquanto a formiga trabalhava recolhendo alimentos durante o verão inteiro, sua companheira cigarra estava mais preocupada em cantar. Quando chegou o frio e a chuva do inverno, a primeira tinha garantido o seu sustento. Já a segunda não tinha o que comer. Foi aí que a cigarra procurou a formiga, pedindo que dividisse com ela aquilo que recolheu. A formiga respondeu: "Você não passou o verão todo cantando enquanto eu trabalhava? Então agora se vire sozinha." Moral: precisamos ser independentes e garantir o nosso futuro, sem depender do trabalho dos outros. E aí, pupilos, qual é o conflito gerador da fábula? Letra A, a falta de comida. Letra B, o fato de a cigarra cantar. Letra C, a moral da história. Ou letra D, a chegada do inverno. Pupilos, vamos analisar cada alternativa com atenção. Mas antes, vamos relembrar o que é esse conflito gerador da narrativa. Ele nada mais é do que aquele problema inicial que faz o resto da história se desenvolver, tirando os personagens da situação inicial dentro da narrativa. Bom, sabemos que a falta de comida não causa os acontecimentos da narrativa. Na verdade, a falta de comida é um resultado da falta de responsabilidade da cigarra. Por isso a letra A está errada. Além disso, o canto da cigarra não é o que faz os outros acontecimentos ocorrerem. Ele apenas faz parte da situação inicial da história. Vamos tirar a alternativa B por isso. Bom, sabemos que a moral da história não gera nenhuma ação dentro da narrativa, não é mesmo? Ela é apenas um detalhe ao final da fábula para explicar a lição da história de forma mais clara. Então a letra C também não cabe. Sobrou a opção D, pupilos. Vejam que, na história, é a partir da chegada do inverno que todos os acontecimentos importantes tomam forma. Quando chega essa estação fria, a formiga está abastecida de comida, enquanto a cigarra não tem nada, pois não trabalhou durante o verão. Então a cigarra vai pedir ajuda da formiga, que dá uma tremenda lição de moral. Portanto, a chegada do inverno é o nosso verdadeiro conflito gerador. Agora, meus queridos, é hora de praticar. Vamos praticar! Bom exercício para vocês! Meus queridos e minhas queridas, a dica de hoje é comigo, professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e nós vamos falar sobre os elementos que constroem a narrativa. São eles: espaço, tempo, enredo, personagens e narrador. Como assim, professor? Como eu posso identificá-los numa história? Primeiro, o espaço é o local onde a história se passa. O tempo é o período onde se desenrola a trama. O enredo é o desenvolvimento da história. Os personagens são aqueles que participam, as pessoas da história. E o narrador é quem conta a história pra gente. Entenderam? Agora é hora de praticar. Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E a nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Chapeuzinho Vermelho, essa é conhecida, hein? Era uma vez uma bela e doce menina que vivia com a mãe. A menina usava sempre uma capa com capuz vermelho, por isso era chamada por todos de Chapeuzinho Vermelho. Um belo dia a avó adoece e a mãe de Chapeuzinho pergunta se a menina poderia levar algo para a avó comer. A casa da menina ficava na vila e a da avó no meio da floresta, a uma certa distância. A mãe lhe entrega uma cesta com o alimento
e lhe dá ordens claras para que não fale com estranhos e siga pelo caminho mais curto. Ainda no início do caminho, rumo à casa da avó, a garota é interrompida por um lobo, que se mostra muito gentil. Ele puxa a conversa e pergunta para onde ela vai. Chapeuzinho ingênua cai na conversa do lobo e diz que vai levar quitutes para a avó, que está adoentada. Ele sugere então que a menina siga por um determinado caminho para colher flores para a vovozinha. Enquanto isso, o malvado segue por um caminho mais curto e chega à casa da vovó primeiro. E aí, queridos, vocês sabem qual é o fim dessa história, né? Mas aí, o conflito gerador acontece quando... Letra A. Chapeuzinho Vermelho conversa com o lobo. Letra B. A avó de Chapeuzinho Vermelho adoece e precisa de ajuda. Letra C. A mãe de Chapeuzinho Vermelho entrega uma cesta com alimento. Letra D. O lobo segue o caminho mais curto para chegar antes da Chapeuzinho. Agora é com vocês! Pupilos, vamos analisar com carinho cada alternativa para ver qual momento dessa versão da história marca o início do problema. Vamos lá! A alternativa B será a primeira para analisarmos. Verificando a sua afirmação, concluímos que, embora a doença da avó seja um evento importante e que motiva a ação de Chapeuzinho, isso aqui ainda faz parte da situação inicial, não é o conflito. Estudantes, observem agora o complemento apresentado na alternativa C. O ato de entregar a cesta para Chapeuzinho Vermelho é apenas o início da trama. A mãe dando a cesta é o pontapé da história, mas ainda não tem problema nenhum acontecendo. Tudo está caminhando bem, o que elimina a letra C. Agora, vamos analisar a alternativa D. Essa aqui até parece ser a certa, né? Mas cuidado, isso aqui é consequência do conflito. Ele só consegue ir antes porque a Chapeuzinho contou tudo para ele. Então isso já é depois da confusão ter começado. Portanto, desconsideraremos a alternativa D. Desse modo, a alternativa A é a nossa resposta. Pupilos, o momento em que Chapeuzinho Vermelho conversa com o lobo é considerado o conflito gerador da história, pois é a partir dessa conversa que o problema central começa a se desenrolar. Chapeuzinho, ao conversar com o lobo, acaba sendo enganada e, dessa forma, o lobo consegue descobrir os seus planos e a localização da casa da avó. E a nossa próxima questão pede o seguinte: leia o texto e responda a questão. De como a lua foi para o céu. No começo dos tempos, para algumas tribos, a lua vivia aqui na terra mesmo. Era uma moça muito branca, tão branca que brilhava. Chamava-se Capei e ficava no mato durante o dia. De noite, era ela quem acendia as luzinhas dos vagalumes. Um dia, um feiticeiro com ciúmes ofendeu Capei. Ela se cansou e resolveu ir para o céu. Ela foi trançando cipós e fez uma escada, pela qual subiu lá para o alto. De 2 em 2 palmos, ela colocou um degrau de madeira entre 2 cipós, mas alguém tinha que segurar a ponta lá em cima. E Capei pediu a coruja. Lá no céu, Capei ficou ensinando às suas filhas, as estrelas, Jaci, Tatás, como deveriam brilhar de noite,
para assim alumiar os caminhos dos homens cá na terra. Assinale agora, pupilo, o trecho que contém o conflito gerador da narrativa. Letra A. De noite, era ela quem acendia as luzinhas dos vagalumes. Letra B. Ela foi trançando cipós e fez uma escada pela qual subiu lá para o alto. Letra C. De 2 em 2 palmos, ela colocou um degrau de madeira entre 2 cipós. Letra D. Um dia, um feiticeiro com ciúmes ofendeu Capei. Tempo na tela para vocês! E aí, pupilos, vamos mergulhar no texto e encontrar o conflito gerador da história? Para isso, analisaremos cada uma das alternativas. A resposta apresentada pela alternativa A apenas descreve a função de Capei durante a noite, algo que serve para contextualizar o papel de Capei na Terra antes do acontecimento que leva à sua decisão de partir, o que descarta a alternativa A. Agora vamos analisar as respostas nas alternativas B e C por abordarem a mesma ação com o mesmo objetivo. Apesar de ser algo que faz parte do desenvolvimento, a ação de trançar os cipós para subir aos céus é uma decisão tomada depois que o fato do conflito gerador ocorre, fator que elimina a letra B e a letra C também. Desse modo, a alternativa D completa corretamente a pergunta, pois, ao lermos o trecho, vemos que tudo caminhava normalmente até o momento em que o feiticeiro ficou com ciúmes e ofendeu Capei, o que a levou a tomar a decisão de partir. E a questão é a seguinte: leia o texto e responda à questão. Folhas secas. Eu estava dando uma aula de matemática e todos os alunos acompanhavam atentamente. Todos. O pátio? O que acontecia no pátio? Após o recreio, Dona Natália varria calmamente as folhas secas e amontoava e guardava tudo dentro de um enorme saco plástico azul. Helder observava atentamente e eu observava a observação de Helder, sem descuidar da minha aula de matemática. De repente, Helder foi arregalando os olhos e franzindo a testa. Qual o motivo do espanto? Helder percebeu alguma coisa no meio das folhas, movendo-se desesperadamente, com aflição, sufoco, falta de ar. Helder buscava interpretações para a cena, analisava possibilidades, mas o perfil do passarinho já se delineava na transparência azul do plástico. Queridos, o conflito gerador da história é: letra A, o saco transparente e a possibilidade de ver as folhas dentro. Letra B, movimentação misteriosa no meio das folhas. Letra C, a distração do Helder durante a aula de matemática. Letra D, Dona Natália varrer as folhas secas após o recreio. Tempo na telinha!
Pupilos, o texto veio recheado de fatos e ações, mas apenas uma marca o conflito gerador. Vamos analisar as alternativas? Então, analisando o trecho, vemos que apenas a ação de olhar o saco transparente e ter a chance de ver o que ele continha não foi o suficiente para impressionar o personagem. Desse modo, pupilos, já podemos descartar a letra A. Quanto à distração de Elder, isso só aconteceu após ele observar aquilo que lhe causou espanto. Essa distração não é algo que impulsiona a narrativa. Portanto, desconsideraremos a alternativa C. O fato descrito na letra D também não se encaixa como complemento da questão, pois a ação da personagem varrer é algo dentro da normalidade, que podemos inferir que ocorria todos os dias. Além disso, o que causa espanto em Elder ocorre após essa ação. Desse modo, a alternativa B de bonitos é o nosso gabarito. A situação apresentada como complemento da questão, movimentação desesperada do passarinho, é algo que desfoca a atenção do aluno durante a aula e lhe causa espanto, pois não sabia o que fazer. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje, hein? Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!